Olá, boa noite, pessoal. Shalom, graça e paz. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo na tranquilidade. Vamos ver quem vai entrar. Hoje nós temos um tema muito interessante. Na verdade, são 3 séries. Hoje nós vamos finalizar a série de superação. Nós temos uma convidada. Daqui a pouquinho vou convidar ela. Enquanto vocês vão entrando aí, vão compartilhando o vídeo, tá? E daqui a pouquinho ela já tá aqui. Deixa eu convidar ela para chamar a pastora Tati. A pastora Tati é lá de Caldas Novas, pessoal, de Goiás. Vamos ver se a pastora Tati vai entrar aí para fazer o ao vivo. Acho que a conexão não tá dando certo. Vamos ver aqui. Pastora Tati, aceita aí. A gente já fez o pedido aqui para ela estar entrando. Vamos ver. Pastora, entra aí. Então, enquanto vocês vão compartilhando. Ah, ela entrou. Paz, minha querida, tudo bem com Olá, boa você? noite. A Que paz, pastora, tudo bom. bem, amiga? Tudo jóia, Quanto tempo não querida. nos vemos, né? Pois é, menina, já tem uns 4 anos, eu creio, não é verdade? Uns Quatro 4 anos. anos. 4 anos que nós nos encontramos. E nós nos vimos Isso, também no Eu Me Deixo Curar a última vez, né? é verdade, foi mesmo. Então tem menos tempo. É, Pessoal, é o tem. seguinte, nós estamos com uma série de ministração que fala sobre superação. Então, no primeiro dia, eu falei sobre Tamar, sobre as perdas dela, sobre as dores, e ela não se perdeu com as perdas. Ontem a gente falou sobre Esther, né, a história de Radassa, uma história linda, uma história de superação. E hoje, para a gente ter esse bate-papo, eu convidei a pastora Tati, lá de Caldas Novas. Pastora Tati, eu conheci ela através da pastora Nilce, né? Eu creio que todos vocês conhecem a pastora Nilce. A pastora Nilce me pediu um favor. Falou, Lana, por favor, pastora Lana, você pode ficar um dia ou 2 dias com a pastora Tati na sua casa, conversar com Verdade. ela? Falei, claro, mas o que que aconteceu? Ela disse, não, ela perdeu o esposo e eu queria que você compartilhasse aí uma mensagem, tirasse um tempo, porque você já passou por isso e eu creio que vai ser um tempo bom. Então foi assim, né, que eu conheci a pastora Tati. A pastora Num vai contar um momento pouquinho, difícil, né, vai pastora? foi um momento muito difícil. Eu queria que você que está aí, né, escutasse um pouco da história da pastora Tati, porque é uma história de superação. Eu encontrei ela muito machucada, ela estava com um coração muito, né, dolorido, porque tinha acabado de perder o seu esposo de uma forma assim muito terrível, né? Então ela vai contar um pouquinho do que ela passou, do que ela viveu e hoje, né, o que Deus tem feito na vida dela, o que Deus fez na vida dela. Pastora, conta aí para o pessoal, para a gente fechar com chave de ouro essas 3 ministrações falando sobre superação. Como que foi a perda do seu esposo, você é pastora, né, já no ministério, então tá aí. Fica livre para conversar Sim. um pouquinho com a gente. Então, boa noite a todos. Eu sou a pastora Tatiana Souza. Há 4 anos eu conheci a pastora Lauana, aqui na cidade de Trindade. E eu sei que tudo tem um propósito, em tudo há um propósito. E 2 anos eu conheci a MCM, conheci as pastoras, e Deus já sabe de tudo. Não pense que Deus ele não sabe o começo, o meio e o fim da sua vida. Não, ele sabe tudo. Lá em Salmo 139 diz assim que ele escreveu a nossa história.
Então ele sabe tudo. Tudo que você Verdade. está passando hoje, ele está te preparando para um amanhã. Então Deus, ele me uniu a pessoas, ele trabalhou na minha vida para o momento em que eu precisava. E quando eu vim para a cidade de Caldas Novas pastorear, né, a minha igreja aqui, e nós estávamos no ministério há 2 anos e estávamos muito felizes com o que Deus estava fazendo. Mas chegou o tempo da vida do meu esposo. Chegou o momento. E por mais que nós não queremos aceitar, não queremos entender, Deus, ele vai nos falando, ele vai mostrando para nós, dando. É verdade. Foi algo assim, como eu estava compartilhando com a pastora Lawanda, ela foi um momento assim que o meu mundo caiu, irmãos. A minha vida, aquela pessoa assim que eu dediquei a minha vida a ela, né? Aqui já contando um pouco do meu testemunho, eu conheci meu esposo com 14 anos de idade, né? Nós éramos da mesma igreja. Então, muito nova ainda, adolescente, eu conheci, éramos amigos na igreja. Então, foi uma vida inteira, adolescência inteira dedicada a uma pessoa. E, de repente, eu estou em casa e chega a notícia que ele tinha sido acidentado, né? E ali meu mundo, minha estrutura toda caiu. Eu tive, assim, a oportunidade de chegar no hospital e quando a médica falou para mim, falou, olha, nós fizemos de tudo e não teve nada mais a fazer. E eu saí correndo ali por aquele hospital e encontrei onde ele estava. Eu encontrei onde ele estava e tentei fazer boca a boca, massagem cardíaca, tirar ele daquela maca, sabe, pastora? Eu pensava que se eu tirasse ele dali, eu ficava mentalizando a distância do monte. Do monte. Falava, se eu levasse ele para o monte de oração, ele ia voltar. Eu falava com ele, quem vai dormir? Quem vai dormir com os meus filhos? Quem vai dormir? O meu filho dorme só com você. Volta. Mas aí não teve um momento que o Senhor falou comigo, que eu falei com o Senhor, Senhor, ele é minha vida. E o Senhor falou assim, não, ele não é a sua vida. Eu sou a sua vida. Eu sou a vida, eu dou a vida e eu tiro a vida. Eu te dei ele, só que antes dele te amar, ele amava a mim. E eu falei ao Senhor Uau. Deus, não, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo. Ele falou, olha, maior é o amor que ele tinha por mim do que o amor que ele tinha por você, porque eu amei a ele primeiro e ele é meu. E ali naquele momento nós não queremos entender, não é verdade, pastora? É Você passou por verdade. isso. Nós Uhum. não queremos entender, nós não queremos ouvir. Mas ali começou um processo na minha vida. Meu esposo veio sim a falecer, mas eu não queria aceitar que eu fiquei viva. Eu fiquei ali naquele lugar. É Eu desse sempre jeito brinco mesmo. com os meus discípulos, quando eu estou ministrando fora, que eu participei do filme Deixados para Trás. Hoje eu já consigo Uhum. sorrir, né, e contar essa história, né? Mas Deus sabe que não foi fácil para mim. Mas existiram um caminho em que eu tive, pastora, que traçar. Eu sempre falo para aquelas pessoas que perderam alguém,
Eu sempre chego neles e digo, chore. Chore mesmo. Uhum. Porque as pessoas falam assim, não, não chora não. Você não pode chorar, você não pode sofrer. Um dia o Senhor falou comigo assim, por eu ser pastora, ter discípulos, né? Eu estava tentando ser forte, destruída, irmãos, destruída. Estava tentando ser forte e o Senhor falou comigo assim, você quer ser melhor do que o meu filho. Eu falei, Senhor, Uau. jamais. Jamais eu quero ser melhor. O Senhor falou, sim, você quer ser. Jesus, ele chorou quando ele perdeu um amigo, que era Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. E É verdade. você não quer chorar a perca do pai e dos seus filhos. Aquele dia em diante eu Quebrantado. Uhum. tenho um momento. Existe o choro de quebrantamento, Uhum. existe o choro de cura, e existe o choro de desespero. Nós temos que saber dividir isso. E Deus foi me ensinando, né? Nesse tempo eu coloquei no meu Face, Deus tem me ensinado. Então Deus tem me ensinado muitas coisas. E o principal nesse momento em que nós vivemos uma perca, ou talvez a Bíblia diz que o vale da sombra da morte, né? Lá em Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas de que morte? Talvez não seja uma morte, talvez não seja uma morte literal de uma pessoa que você que você perdeu, mas seja a morte do seu casamento. Talvez seja a Uhum. morte de uma mulher que perdeu o seio. É uma sombra de algo que você perdeu, né? É Como verdade. andar nesse vale da sombra da morte? Como andar? É necessário saber andar. E como? Quem se lembra de Jesus? Jesus, ele quando chegou no Getsemane, o que ele fez? Ele foi ajoelhar e foi orar ao Pai. Ele foi orar. E no dia que o Senhor falou isso comigo, olha, se o Jesus ele chorou, quem é você para não chorar? Então, eu estava conversando com a pastora Lana a respeito das fases do luto. Eu não sei qual é o seu luto, mas se você está no luto, no vale da sombra de alguma morte, entenda que Deus ele vai cuidar de você. Deus ele vai tocar o teu coração, mas é necessário você dizer eu me deixo ser cuidado. Enquanto eu coloquei uma máscara de força, pastora, destruída, entende? Eu Uhum. coloquei uma máscara de força, Deus não podia cuidar de mim. É Mas é verdade. necessário que nós estejamos do lado de pessoas que podem nos levar. Quando uma das características, das atitudes que nós devemos ter, quando o seu mundo caiu de alguma maneira, a primeira é fazer aquilo que Jesus fez, ir para o pó. Ir para o pó não é se destruir, não. As pessoas pensam que ir para o pó é falar, eu sou coitadinha, agora eu vou morrer, né? A pastora muita conhecida nossa diz assim, tá, beleza, seu mundo caiu, você foi ferido, e aí? O que você vai fazer com isso? Sabe, quando eu ouvi isso, me impactou muito, né? Não é sentar e ali lamber a ferida, pegar a sua dor e ficar ali, ó, alisando como se fosse um bebê, não. Não, não é isso que Deus espera de nós. Superar a dor é você apegar a sua dor e colocar nos pés daquele que pode curar. Isso me colocou de pé. Eu entender que eu tinha uma dificuldade e viver a palavra, porque a palavra diz assim, na nossa fraqueza, o Senhor aperfeiçoa
aperfeiçoa o seu poder. E aquele que é poderoso não precisa de força de ninguém, não é verdade? Não É precisa de verdade. força. Já viu quanto é ruim você chegar para alguém e ali falar para ela assim: nossa, eu vim aqui te dar um abraço pela sua dificuldade, pela sua doença. Fala, não, eu tô bem. Aí você fica constrangido e fala assim: nossa, mas eu tô aqui sentindo a dor dessa pessoa e ela tá bem? Como assim? Não é verdade? É E nós ela tá bem. entendermos, é nós Uhum. recebermos. E nós, quantas e quantas pessoas Deus levantou à minha volta, né? Pastora Lana, de longe. Quando eu não estava bem, eu mandava mensagem para ela: pastora, não estou bem hoje. Nós precisamos entender quem nós somos, o momento que nós somos. O problema é que muitas vezes nós mostramos as nossas marcas para as pessoas erradas. Erradas, isso é E no verdade. momento errado. As nossas marcas para as pessoas erradas no momento errado. Todas as marcas que nós temos, no momento em que Jesus ele vai ali na estrada, no caminho de Emaús, aqueles jovens ali, aqueles discípulos, eles estavam presos na dor da perca. E eles não viam mais a promessa. Eles não E eles nem ouviam mais. reconheciam Eles falavam Jesus. assim, não reconheceram Jesus. E muitas vezes na minha e na sua dor, nós não estamos reconhecendo Jesus. Uhum. Esquecemos que ele está ali. Principalmente nesse momento, é o momento de nós nos achegarmos a ele e não nos afastarmos. O problema das pessoas é que nós pensamos que, nós não podemos ter problemas, não. Jesus, ele nunca disse para nós que nós não teríamos problema. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. Sabe, no momento em que aqueles homens estavam ali falando das suas dores, quantas vezes eu fiquei falando para o Senhor, falando da minha dor, da minha dificuldade, enquanto estava passando meses, pastora, e eu estava de pé, meus filhos crescendo não só em tamanho, mas em sabedoria, em graça. A igreja, eu estava viva. E às vezes eu estava Uhum. contando para o Senhor a minha dor. E muitas vezes nós somos assim. Mas chega um momento lá na frente na nossa história que o Senhor, ele parte o pão. No momento em que ele parte o pão, sabe o que aqueles discípulos veem, pastora? As marcas nas mãos de As Jesus. marcas. Uhum. As marcas. E é verdade. E no momento da nossa dor, da nossa dificuldade, nós temos que mostrar aqui, ó, a nossa credencial. São as marcas. Quantas pessoas hoje estão olhando para as credenciais da pastora Lana? Quantas? Eu sou uma pessoa que olho para as credenciais dela. E tudo aquilo que eu passar, essa semana eu ouvi uma mensagem dizendo assim: o que não é para te matar, é para te fortalecer. Você não vai morrer. Eu falava tantas vezes: Senhor, me leva, eu não vou suportar essa dor. E o Senhor falava: apenas começou a sua caminhada, uma caminhada de vitória. Lá em Oséias diz que o Deus que fez a ferida, ele a curará. Amém? Amém. E é O verdade. Deus que fez a ferida, ele curará. Pastora, e a Sim. senhora já está com, com quantos anos que está viúva e Deus assim tem te fortalecido? Quanto tempo já que você está viúva, que está só? Então, dia 30 de janeiro foi o dia que meu marido faleceu. Exatamente agora há poucos dias, né? Completaram 4 anos. 4 anos que eu estou inteira no Senhor. O Senhor tem me E já passou fortalecido na em sua todas as áreas. e já passou na sua mente assim de você algumas vezes se achar que estava sozinha, né?
né, no ministério, cuidando dos seus filhos? Já passou na sua mente assim que Deus já tinha te abandonado ou não? Sempre você confiou, sempre você acreditou que Ele estava do seu lado em todos os momentos? Sim, pastora. Se eu disser para você que em todo tempo eu estive, é, não, em momento nenhum eu tive altos e baixos, se alguém disser isso, que passou por dificuldade, vai estar mentindo. Porque todos nós temos as nossas fraquezas. Não existe super-homem, não existe super-mulher, pastora. Não existe isso. Existem homens e mulheres que têm um super Deus. Super Deus. Então, todas as vezes que alguém. Um dia Deus me deu uma palavra que eu guardo ela e tem se cumprido na minha vida. E eu profetizo em nome de Jesus para todos aqueles que passaram por um tipo de perca. Eu não vou falar só do luto, não. Seja qual for o seu luto. Seja qual for o seu luto. Todas as vezes que Satanás, que o mal, que as dores, que a dificuldade te pressionar, cada vez que a pressão vier, Deus levantará um Davi para te tirar de Lodebar. Todas as É vezes. verdade. Todas as vezes. Porque tem sim, pastora, tem um momento em que você deita na sua cama e você olha para o lado e pensa, e agora? E agora? Por isso é tão necessário que nós estejamos cheios da palavra de Deus. Cheios da palavra. Com os olhos fitados no Senhor. O salmista diz assim, Davi diz, eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Cada vez que a dor vinha sobre mim, toda vez que eu me sentia pressionada, eu ia buscar a palavra que o Senhor me deu lá na sua casa. Fiquei no quarto da sua filha, lembra? Lembro, Eu aham. fiquei lá, isso, e de mais ou menos umas 6 da manhã, exatamente 6 da manhã, eu me ajoelhei na cama e pedi ao Senhor, falei, Deus, eu não quero aqui receber uma palavra de profeta, eu não quero nada, eu quero que o Senhor fale comigo. Então Deus ali falou comigo, pastora, comigo. E quando nós Amém. temos uma palavra, nós andamos sobre ela. Nós É andamos e precisamos verdade. viver sobre uma palavra. Por que que as pessoas hoje, elas passam pelo suicídio, passam pela depressão? Porque elas não têm uma palavra, pastora. E qual é a palavra de Deus para a minha vida? Todas as vezes que eu pensava, Senhor, eu não suporto, eu não vou conseguir, o Senhor falava, ei, acorda, qual a palavra que eu te dei? Então, rapidamente, eu buscava naquela palavra. Uma das questões, dos pontos de o que fazer quando o meu mundo caiu eu preciso de uma palavra. E você Amém. só vai receber essa palavra aqui, ó, na Bíblia. Na Uhum. Bíblia. É você estar perto de pessoas que te levam para Deus, que tenham uma palavra de ânimo para você. E não é pessoas que ficam te colocando como coitadinho. Quantas pessoas chegavam em mim e falavam assim, pastor, a sua dor. E eu lá no meu espírito falava assim, minha não. O Senhor levou sobre si todas as minhas dores. Amém. E naquele momento eu rejeitava. Eu rejeitava. Então eu creio, eu tenho total certeza, pastora, que eu estou de pé. Eu estou inteira no Senhor. Por quê? Porque vezes fraca, por a dificuldade no Senhor, ele pôde olhar para mim e falar: eu vou cuidar de você. Nós precisamos olhar para nós e ver quem nós somos. Todo Amém. o tempo eu falei com o Senhor: eu preciso do Senhor, Pai. Uhum. Eu preciso que o Senhor cuida de mim.
Amém. Então, assim, o pessoal que está assistindo, né, a maioria é mulher, e eu louvo a Deus por isso, porque as mulheres são mais Amém. sedentas, e essa palavra também é mais para mulheres, né, falando sobre superação. E um dos pontos aqui que eu achei interessante que a pastora Tati usou foi a dependência, né? É uma das chaves que leva a gente a ter êxito, a, a ser bem-sucedido e a superar esses traumas. Foi a dependência. Então, ela dependeu. Ela não dependeu de médico, ela não dependeu de palavras, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam tão preocupadas com que o profeta, com que o padre, com que o pastor, com que o líder tem ali para trazer para a sua vida, mas ela buscou isso em Deus. Ontem a gente falou sobre isso, que uma das chaves que Radassa, né? Antes de virar Esther, Radassa usou foi a confiança ali no tio dela, em Mordecai. E depois que ela se tornou Esther, ela ainda continuou ouvindo a voz do seu tio, né? As direções. Sim, E você, pastora, primeira coisa, dependência. Segunda coisa, escutar. As vozes negativas, você tampou seus ouvidos, mas as vozes é positivas, verdade. você foi acreditando, foi tomando posse. E a maior voz, que é o Espírito Santo, que te conduziu, que está te conduzindo até agora e que vai te conduzir futuramente, é o Espírito Santo. Então, continue assim e que o pessoal consiga entender essa mensagem, né? O mundo dela caiu, desabou, mas ela não se perdeu com as perdas. Ela não Amém. deixou que o mundo dela engolisse, né? A vida dela, o ministério dela, o trabalho dela, a família e tudo. Então, esse Espírito Santo, esse doce Espírito Santo que nós temos que nos aproximar, que nós temos que depender, que nós temos que contar como um amigo mesmo, esse é esse Deus maravilhoso. Amém? É verdade. E Amém. e assim, quero agradecer a pastora Tati, por esse testemunho. Amém. É muito lindo esse testemunho. Desde quando eu te conheci, você chegou na minha casa e foi contar um pouco da sua história, né? Como foi a, a, a ida do seu esposo, como você estava ali, não sabia se continuava, não sabia se ficava, o que fazer, né? E Verdade. esse doce Espírito Santo te conduziu e tem te conduzido, tem te dado sabedoria. Outra coisa, Somente o Senhor, né, mulheres. pastora? Uhum. Outra coisa, mulheres, que eu estava contando para a pastora Tati ontem. Ontem a gente conversou um pouquinho, foi bem rápido, mas deu para entender um pouco. Muitas das mulheres hoje, até mesmo o homem, eles acontece algo assim na vida deles que eles ficam um pouco perturbados quando perde um ente querido e, e ele não dá vontade de chorar, não dá vontade de dá vontade de continuar a sua vida e não chora, não derrama suas lágrimas, não vive o luto. Eu estudei que quando você é forte demais, quando você não tem o seu momento de luto, quando você não se entrega para tirar aquele período, lá na frente aquilo pode te prejudicar, não é verdade? Isso. Aconteceu isso com o padre é, Fábio de Mello. A síndrome do pânico veio, eu quero falar que sempre eu envolvo essas doenças da alma, pastora, porque é a doença do século, né? Então, a Sim. doença do século hoje é a depressão, é a síndrome do Doenças da pânico, é alma. essa ansiedade. E o que aconteceu com ele? Uma tia faleceu, uma tia querida, uma tia do coração, e ele, aquele homem forte, ele tinha que se posicionar, ele não podia esmurecer, e ele não tirou aquele tempo de luto. Quando foi agora, Nós aconteceu uma somos série de muito coisinhas, tentados a isso. veio à tona o luto.
Eu tenho acompanhado algumas mulheres viúvas e a maioria elas continuaram a vida. Eu continuei minha vida, né, no ministério, trabalhando e lutando. Mas chegou um certo tempo que eu vi que eu deveria ter tirado aquele período de luto. Porque veio um momento na minha vida que toda aquela carga pesada sobreveio aos meus ombros e eu não conseguia administrar. Então, mulheres, vocês que estão aí, tire o seu tempo de luto. Se é para chorar, chore, derrama as lágrimas. Claro que você não deve fazer o que a pastora falou, né? Fazer de coitadinha e tudo, mas viva Não é se o seu desesperar, né, luto, pastora? não se desespere, é tudo Isso. no domínio próprio. Você mesmo dominar. Não, Sim. eu tô com vontade de chorar, tá bom, eu vou chorar. Não é se desesperar. E ouvir a voz do Espírito Santo, depender desse Deus maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai superar, sim. Vai superar, sim. Cada perda, cada momento difícil que você for enfrentar, né? E eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria, entendimento e força para superar esse momento difícil. Quer falar mais alguma Todos nós coisa, precisamos pastora? desse tempo. Todos Uhum. nós A Umbelina precisamos desse tá tempo. falando aqui. Há algo de errado comigo. Não sei se ela quer perguntar alguma coisa. Teve uma mulher que ela chama Luzia. Ela escreveu lá na frente. Ela tá assistindo aqui. Ela falou que tá fazendo tratamento porque ela não consegue lidar com a morte. Ela tem medo da morte e ela faz tratamento porque ela não aceita a morte. É algo assim que entender a gente não vai entender, mas aceitar a gente tem que aceitar. Entender a gente nunca vai entender que a gente vai perder um filho. Entender a gente nunca vai entender que a gente vai perder os Sim. nossos pais. Entender a gente nunca vai entender que a gente vai perder o nosso companheiro, o esposo ou a esposa, um amigo bem chegado. Então a gente nunca vai entender. Mas a gente precisa aceitar. Aceitar que todos nós viemos do pó e um dia a gente vai voltar para esse pó. Porque quando você É aceita verdade. e quando vir a perda, você vai estar mais com, você vai ter estrutura para enfrentar aquela perda. Amém? Deixa eu ver quem mais falou aqui, a Amém. Umbelina. A Umbelina disse que a Pastora, mãe dela é, faleceu e ela não chorou. A Umbelina, pastora, ela disse que a mãe dela entendi. faleceu e ela não chorou, né? Cada um tem uma forma de se expressar, mas é como a Sim. pastora falou no início. Ela viveu o luto, ela teve um momento que ela chorou, ela teve um momento que ela levantou, se reergueu. Então, assim, ela aprendeu com Jesus, né? Que ele chorou ali na morte de Lázaro, seu melhor Sim. amigo, seu amigo chegado. Ô, Melina, é o seguinte, minha querida. Peça a Deus estrutura, sabedoria, direção, né? Cada um é cada um. Nós não podemos. Mas quando vir a Isso. tristeza em chorar, em conversar sobre o luto, sobre a morte, converse. Coloca para fora. Eu costumo dizer que nós somos uma panela de pressão e que nós precisamos de uma pessoa para tirar a válvula, porque senão uma hora a gente Sim. explode. Então, chegue Pastora, nos. eu gosto, sobre Pode falar. isso, eu quero que ela entenda e que todos que estão nos vendo agora, estão assistindo, entenda. Cada pessoa tem uma reação. Não é um padrão. Deus trabalha comigo de uma maneira, trabalha com você de outra maneira, cada um. Deus sabe da minha estrutura e sabe da sua estrutura. A medida de uma medicação para uma criança é diferente para um adulto. Para outro, um Para um adulto. homem que Aham. tem mais força é outra. Deus, ele é assim. Deus, ele sabe. Então, não é que cada um vai ter uma reação, cada um pelas fases, né? No começo, as fases do luto, nós passamos pelaquela fase de dor. Depois você passa pela fase da negação. Não, isso não está acontecendo comigo.
Isso É está desse acontecendo jeito. comigo. Não Então a fica sem pessoa não entender. deixa. Ele fica assim, ele não deixa, vamos dizer assim, a ficha cair. Então ele Uhum. fica achando, não, eu não vou chorar, não vou sofrer, né? É desse Isso jeito. É faz desse jeito. parte, infelizmente, do luto de algumas pessoas. Depois disso, algumas pessoas passam pela a fase da revolta. Ah, por quê? Por que que isso aconteceu? Eu passei por essas fases, né? Na primeira fase, eu Fase. ação consciente andou sozinho. Todos precisam. Pessoas hoje têm tanta É verdade. depressão porque elas não se abrem, não entram em grupos como esse da pastora Lana, não pedem oração. Ah, eu sou o super-homem. Volto a O dizer, não super-homem, existe a super-homem. super-mulher. Não existe. Não existe. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós. Todos. Você pode ser um pastor, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um grande líder de uma empresa. Mas vai chegar um momento que tem um vazio dentro de você que é exatamente o tamanho de Deus para a sua vida. E só Ele pode preencher, né? Como que eu digo assim? Tem 4 anos que eu sou inteira no Senhor. Por quê? Porque aquela parte que era do meu esposo, eu enchi de Deus. De Deus. Entende? Eu não Uhum. enchi da dor, eu não enchi da automutilação, eu não enchi do, ai, meu mundo caiu, agora eu sou uma viúva de 31 anos, né? Que hoje eu tenho 35, então eu tinha 31 anos, um filho de 5 anos e uma menina de 12 anos quando meu esposo faleceu. Então, que mãe eu precisava ser para elas? Uhum. Para eles? Que pastor eu precisava ser? Então, eu não mostrei para os meus discípulos que eu era uma pessoa que não estava sentindo a dor. Quando eu estava mal, eu chegava neles e falava, gente, vamos orar? Uhum. Orem por mim, Isso mesmo. porque hoje eu não estou bem. Então, eu ligava para você, pastora. Quantas vezes eu liguei, né? Aí tão longe, para as pastoras, para o meu pastor que esteve, né, às vezes de madrugada. Mas eu tenho uma palavra que a pastora Lana ministrou sobre mim e desceu sobre a minha vida. E essa moça, né, Umbelina Oliveira, que está aí, né, que pediu, né, achando que não acha que é normal. A mesma palavra que a pastora Lana ministrou sobre a minha vida, eu ministro sobre cada um que está assistindo essa live ou que ainda vai assistir, né, que está em Filipenses 4:7. Filipenses Filipenses 4:7. A 4, pastora 7. Lana, isso, colocou a mão sobre o meu ombro e ela disse para mim assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esta Glória a Deus. palavra permeou a minha vida nesses 4 anos. Amém? E essa palavra Amém. que eu Glória quero a Deus, deixar para querida. cada um de vocês que perderam alguém. Chegar à Amém. noite, essa paz aqui que excede todo entendimento. Enquanto todos pensaram que essa situação da sua vida ia te matar, mais vida você teve. Amém? Amém. Mais vida eu tive. E a vida de Deus que está sobre a minha vida está também sobre a vida de cada um.
Isso não é só a pastora Lana que recebeu, não sou só eu e quantas outras pessoas, mas o Cristo Jesus. Amém? Amém. Não é a Amém. paz que está em nós, é a paz que está aqui, nessa palavra. Amém, pastora? Uhum. Glória a Deus, querida. Tem como você orar? Ora por nós, ora para o pessoal que está Amém. assistindo, que vai assistir depois. E queria mais uma vez, né, agradecer pelo ter aceitado Amém. no convite, de ter trazido aqui o seu testemunho, muito lindo, muito forte. Para E mim eu é um tenho certeza que vai prazer. falar, né, com muitas mulheres. Eu creio. Vamos orar Em nome então. de Jesus. Vamos orar então? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu sei que o Senhor, com toda o seu poder e autoridade, Senhor. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Senhor, aquelas pessoas que estão assistindo ou que vão ainda assistir, Senhor, é o meu testemunho, o testemunho da pastora Lana, Pai. Senhor, que elas recebam do Senhor. Senhor, essas pessoas que perderam pai, irmãos, Senhor, que perderam filho, que perderam esposo, Pai, eu ministro sobre a vida dela. Senhor, a mesma paz que o Senhor liberou sobre mim. Senhor, é em nome de Jesus, a paz que está em Cristo Jesus. Senhor, eu sei, ó Deus, que nós temos autoridade para ministrar sobre estas vidas. Senhor, cada nome, cada pedido de oração, cada família, receba agora, receba na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Guarde agora a mente e o coração dessas pessoas. A depressão não tem autoridade para entrar no coração e na mente daquele que está em Cristo Jesus. Senhor, que essas vidas sejam inteiras no Senhor. Senhor, que essas vidas, Senhor, sejam preenchidas pelo Senhor. Todo vazio, Senhor, todo vazio que foi deixado por essa perca, por essa doença, por essa separação. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, na autoridade que há no teu nome. Lá na cruz, Senhor, levou as nossas dores. Isaías 53 me diz isso, que o Senhor já consumou. Então agora, Senhor, sobre essa Amém. palavra, eu declaro, receba. Receba do Senhor. É do Senhor, é da palavra. Da palavra de Deus está liberada. Nós temos apenas que possuir. E aquilo que nós conhecemos, nós desfrutamos, Senhor. E que hoje eles comecem a desfrutar cada nome. Senhor, que eles desfrutem da paz que excede. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tá travando, pastora? Amém. Que Deus abençoe todos. Tá travando, eu vou finalizar antes que caia a conexão. Muito obrigada, pastora Tati, por ter participado. Fiquem na paz todos, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até